Capítulo 12. Amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Instruções dos Espíritos: a vingança, o ódio, o duelo, retribuir o mal com o bem. 1. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. E porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, v. 43-48, e 22. Se amais somente os que vos amam, que mérito tereis? Porquanto os homens de má vida também amam aqueles que os amam. Se fizerdes bem apenas aos que vos fazem bem, que mérito tereis? Os homens de má vida fazem a mesma coisa. E se vós só emprestardes àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que mérito tereis? Os homens de má vida emprestam uns aos outros para receber a mesma vantagem. Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar, e então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para os ingratos, mesmo para os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como vosso Deus é misericordioso. Lucas, vi, 32-36. 3. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amar, utilizada nesse ensinamento. Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança, ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal, não se pode ter com ele expansões de amizade, porque sabemos que ele é capaz de abusar delas. Entre pessoas que suspeitam umas das outras, não poderia haver as manifestações de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamento, se não se pode, enfim, sentir, ao encontrar com um inimigo, o mesmo prazer que se sente ao encontrar com um amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento bom nos envolve com uma emanação agradável. Daí decorre a diferença de sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar seus inimigos não pode, pois, significar que não se deva fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Se esse preceito parece difícil, impossível mesmo de praticar, é porque se acredita, erradamente, que ele recomenda que se dê ao inimigo o mesmo lugar que se dá ao amigo no coração. Se a pobreza da linguagem humana nos obriga a utilizar a mesma palavra, para exprimir diversas modalidades de sentimentos, a razão deve nos levar a, segundo caso, fazer a diferença. Amar os inimigos, portanto, não é ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato com um inimigo faz o coração bater de uma forma totalmente diferente da que ocorre ao contato com o amigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem segundas intenções, sem restrições. O mal que nos fizeram é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação, é desejar-lhes o bem em lugar do mal, é ficar alegre, em vez de triste, com o bem que lhes aconteça, é estender-lhes a mão para socorrê-los em caso de necessidade, é evitar, por palavras ou ações, tudo o que possa prejudicá-los, é, enfim, retribuir-lhes o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Aquele que assim proceder cumpre plenamente o mandamento: amai os vossos inimigos. 4.
Para o incrédulo, amar os inimigos é um absurdo. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê em seu inimigo apenas um ser nocivo perturbando a sua tranquilidade e, do qual, segundo ele acredita, só a morte pode livrá-lo. Daí, o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, se não for para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna dele. Ainda que não se vingue, não deixará de sentir rancor nem o desejo oculto do mal. Para o crente, mas para o espírita principalmente, a maneira de ver é totalmente diferente porque ele lança o seu olhar para o passado e para o futuro, entre os quais a vida presente não é mais que um ponto. Ele sabe que, pela própria destinação da terra, deve se preparar para ali encontrar homens maus e perversos que as maldades às quais está exposto fazem parte das provas que deve sofrer, e que o elevado ponto de vista em que se coloca torna as vicissitudes menos amargas para si, venham elas dos homens ou das coisas. Se não se queixa contra as provas, não se deve queixar contra aqueles que lhe servem de instrumento. Se, em vez de se lamentar, agradece a Deus por submetê-lo às provas, deve agradecer a mão que lhe possibilita a oportunidade de demonstrar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento predispõe naturalmente ao perdão. Por outro lado, ele sente que, quanto mais generoso for, mais crescerá aos seus próprios olhos e mais longe ficará do alcance da ação malévola dos seus inimigos. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se considera ofendido pelos insultos daquele que ele olha como seu inferior. Assim acontece com os que se elevam no mundo moral acima da humanidade material. Eles compreendem que a raiva e o rancor os aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Os inimigos desencarnados. 5. O espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea, e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com seu ódio, mesmo após haver deixado a terra. Que a vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior, que pode se estender de uma existência a outra. Competia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações entre o mundo visível e o invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, e que a verdade é que o sangue sustenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Por consequência, cabia-lhe, também, dar uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime afirmativa do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto a represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da morte. Com as más ações se irrita o inimigo, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. 6. Pode-se, portanto, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações, às quais tantas pessoas estão expostas, e que são uma variedade nas provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus sobre a terra, não haveria espíritos maus ao redor da terra. Portanto, se devemos usar de indulgência e de benevolência para com os nossos inimigos encarnados, devemos proceder igualmente com aqueles que são desencarnados. Em tempos passados, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que eram simplesmente maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios nada mais são que as almas dos
Homens perversos, que ainda não estão despojados dos instintos materiais, e que somente podem ser pacificados com a renúncia ao ódio, isto é, pela caridade que a prática dá. Caridade não tem como consequência simplesmente impedi-los de fazer o mal, mas conduzi-los pelo caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está destinada unicamente à terra a vida atual, ela está inserida na grande lei da solidariedade e fraternidade universais. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. 7. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Que vos queiram fazer mais se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dai ainda mais 2000. Dai. Aquele que vos pede, não volteis as costas a quem vos quer pedir emprestado. Mateus, v. 38-42. 8. Os preconceitos do mundo, sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, são os responsáveis por essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, um golpe com outro, o que parece perfeitamente justo para aquele em quem o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. É por isso que a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente, de acordo com a época em que Moisés vivia. Mas Cristo veio e disse, retribuí o mal com o bem. E disse mais, não resistais ao mal que quiserem vos fazer, se vos baterem em uma face. Apresentai a outra. Para o orgulhoso, essas palavras parecem um ato de covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem no fato de se suportar um insulto do que em vingar-se dele, e isso sempre acontece porque a sua visão não consegue ir além do presente. Deve-se, entretanto, tomar essas palavras ao pé da letra? Não, nem aquelas que dizem para arrancar o olho se ele for motivo do escândalo. Se fossem obedecidas literalmente, isso seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes qualquer receio se não se impedissem as suas agressões, muito em breve os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar complacentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Dizendo para oferecermos uma face quando a outra foi atingida, ele quis dizer, sob uma outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a diminuir o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, ser enganado do que enganar, ser arruinado do que causar a ruína dos outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que é apenas uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal sem punição, pode dar forças para suportar pacientemente os golpes aplicados nos nossos interesses no nosso amor próprio. Esta é a razão por que dizemos incessantemente, voltai os vossos olhares para a frente quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis machucados pelas coisas da terra.